Olá, prezados alunos. Hoje daremos prosseguimento às nossas aulas sobre o processo de formação do território brasileiro. Já tivemos uma primeira parte dessa aula tratando sobre esse assunto. Hoje trataremos acerca da segunda parte. O assunto é grande, é extenso, e hoje trabalharemos a segunda parte da nossa aula. Hoje falaremos sobre a evolução político-administrativa do território brasileiro ao longo do tempo. Quando falamos de estrutura político-administrativa de um determinado território, estamos tratando sobre as diversas divisões internas que um território pode ter. Por exemplo, eu posso falar em um país que ele é formado por províncias, já outro país pode ser formado por estados, e assim por diante. Então, a divisão político-administrativa são as diversas formas de divisões que um território pode ter. Então, acerca do território brasileiro, nós podemos falar o seguinte: durante o período colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal, nós tivemos uma determinada divisão interna do território brasileiro. Durante o período monárquico, nós tivemos outra divisão. Durante o período republicano, essa divisão interna também se modificou. Então vamos entender como era essa divisão interna do território brasileiro durante cada período da nossa história. Primeiro, o período colonial é o período em que o Brasil era colônia de Portugal. Nós éramos subordinados politicamente a essa nação europeia, Portugal. Esse período colonial ele está compreendido entre 1500 até 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, o período colonial é aquele período de 1500 a 1822. Durante o período colonial, a nossa divisão político-administrativa ela se caracterizava pela presença das capitanias hereditárias. O território brasileiro estava dividido em capitanias hereditárias, que eram aqueles lotes de terras, aqueles inicialmente 15 lotes de terras, que o território português fora dividido lá no século XVI. Então eles dividiram, os portugueses dividiram essa parte do território que, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia a eles, dividiram 15 lotes de terras. Então, a nossa divisão político-administrativa durante o período colonial, ela era em capitanias hereditárias. Não era estados, não era províncias. Lembrem que as capitanias eram esses 15 lotes que eram entregues a donatários, que eram homens de confiança do rei de Portugal. Os donatários eles deveriam ocupar o território, explorar economicamente esse território e proteger cada um desses lotes de terras dos ataques de nações estrangeiras. Certo? Durante o período monárquico, a nossa divisão político-administrativa se modificou. Deixamos de ter capitanias hereditárias e passamos a ter províncias. Enquanto as capitanias hereditárias, durante as capitanias hereditárias, elas possuíam uma certa autonomia administrativa em relação ao poder de Portugal, em relação à coroa portuguesa, ou seja, todo o poder estava concentrado nas capitanias hereditárias. Lá o donatário ele mandava e desmandava. Ele criava as políticas de administração, ele criava as estratégias para desenvolver economicamente a capitania hereditária. Então eram lotes de terras bem independentes uns dos outros, lá nas capitanias hereditárias. Durante o período monárquico, isso veio mudar. Isso mudou por quê? Mudou porque, primeiro, o Brasil deixou de ser formado por capitanias hereditárias e passou a ser formado por províncias. Então, a nossa divisão político-administrativa mudou do período colonial para o período monárquico. No período monárquico, deixamos de ter capitanias hereditárias e passamos a ter províncias. Então, a nossa estrutura político-administrativa passou a ser caracterizada pela presença de províncias. As províncias, elas estavam subordinadas ao imperador. Estamos falando agora do período monárquico. O Brasil já era independente de Portugal. As províncias elas estavam muito vinculadas ao imperador. Elas não tinham a autonomia que as capitanias hereditárias tinham.
Então lá os donatários tinham muita independência para administrar, para desenvolver políticas de desenvolvimento e proteção da capitania hereditária, já que as províncias elas não tinham essa grande autonomia política, essa grande autonomia administrativa. Então elas estavam bastante subordinadas à autoridade do imperador. Então havia uma maior concentração de poderes nas mãos do imperador e não uma desconcentração de poderes como durante o período colonial na vigência das capitanias hereditárias. Então, durante o período imperial, o período monárquico, o poder estava fortemente concentrado nas mãos do imperador e as províncias não possuíam muita independência administrativa. O sistema de províncias ele era apoiado pela elite latifundiária escravista, ou seja, pelos proprietários rurais que possuíam escravos. Eram eles que sustentavam esse regime monárquico e esse regime e essa divisão político-administrativa das províncias. Já durante o período republicano, a nossa divisão político-administrativa ela mudou novamente. Deixamos de ter províncias e passamos a ter estados. Quando terminou o período monárquico, lá em 1889, começou o período republicano. Quando começou a república, nós tínhamos inicialmente, quando terminou o período monárquico, nós tínhamos 20 províncias. Aí quando começou a república, as províncias se transformaram em estados. Tínhamos 20 províncias e se transformaram em 20 estados. Depois a quantidade de estados durante o período republicano foi aumentando até chegar no que nós temos hoje. Um total de 26 estados mais o Distrito Federal. Então hoje nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Os estados que passaram a existir a partir de 1889, com a criação da República, eles são entes autônomos entre si. Então um estado é autônomo do outro, ele é independente do outro. O estado do Maranhão ele é independente do estado do Piauí. Então, o que o governador do Maranhão decide, aqui no nosso estado, o estado do Maranhão, não tem interferência, não interfere naquilo que o governador do Piauí decide para aquele território. Então os estados são autônomos. Cada estado tem o seu poder executivo, seu governador, tem o seu poder legislativo, seus respectivos deputados estaduais, tem o seu poder judiciário próprio, então tem a Justiça do Estado do Maranhão, tem a Justiça do Estado do Piauí, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cada estado tem a sua organização interna. Um estado ele é autônomo em relação ao outro. Agora, algumas informações gerais sobre o território brasileiro. Estamos falando sobre o processo de formação do território brasileiro. Algumas informações importantes sobre o território brasileiro. Deixa eu pegar o globo aqui para trazer com mais detalhes essas informações. Só um instantinho. Certo. Voltando aqui sobre as informações gerais sobre o território brasileiro. Antes de falarmos sobre o território brasileiro, precisamos fazer um apanhado rapidamente sobre a questão dos hemisférios do planeta. O planeta Terra, aqui nós temos um globo terrestre. A Terra ela tem esse formato de geóide, esférica para alguns, mas o termo certo é geóide. A Terra não é plana, repito, a Terra não é plana. A Terra ela tem um formato de geóide, ela lembra uma esfera, mas ela é achatada nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Ela é achatada e ela é larga aqui na região central, próximo onde nós temos a linha imaginária do Equador. Na região central ela é larga, ela é gordinha no meio e ela é achatada nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Se dividirmos a Terra ao meio, nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. Do meio para o sul, hemisfério sul. Do meio para o norte, hemisfério norte. Deixa eu colocar aqui o Brasil. Pronto, aqui o nosso Brasil. Agora, se olharmos para o território brasileiro, que é esse aqui, essa cor verde, nós temos 93% do território brasileiro, ele está no hemisfério sul. Então aqui nós temos a linha do Equador, que é essa linha imaginária que corta a Terra
e divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, 93% do nosso território está no hemisfério sul, ou seja, ao sul da linha do Equador. E 7% do nosso território, só esse pedacinho aqui verde aqui de cima que eu estou mostrando para vocês, 7% do nosso território está no hemisfério norte. No hemisfério norte. 93% no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte. Então nós temos terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Só que a maior parte está no hemisfério sul. Agora, eu posso também dividir o planeta Terra, além de dividi-lo em norte e sul, eu posso dividi-lo em leste e oeste. E para isso, eu preciso lembrar do seguinte: existe uma linha imaginária que corta a Terra. Linha imaginária porque ela não existe no chão do planeta Terra, no solo do planeta Terra. Ela é uma linha que ela existe nos globos, existe nos mapas, é uma linha imaginária. Existe uma linha imaginária que divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Essa linha ela recebe o nome de meridiano de Greenwich, ou Greenwich. O meridiano de Greenwich divide o planeta Terra em hemisfério leste e oeste. Greenwich é uma localidade de Londres. Essa linha ela passa bem em Londres e vai do Polo Norte até o Polo Sul. Passa aqui pelo continente africano e vai se acabar lá no Polo Sul, lá da Antártida. Prestem bem atenção. Divide o planeta em leste e oeste. O hemisfério leste também é chamado de Oriente. O hemisfério oeste também é chamado de Ocidente. Ocidente. O Brasil está aqui, ó, no oeste. Então nós estamos, aqui está a linha, o meridiano de Greenwich, e o Brasil está aqui. Então nós estamos no hemisfério ocidental. Nós estamos no hemisfério ocidental. Ou no oeste. Agora, em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está totalmente, 100% no hemisfério oeste. No hemisfério oeste. Ou hemisfério ocidental. Agora, em relação à linha do Equador, o Brasil está 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Certo? Não confundam. Então o Brasil ele possui terras em 3 hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério oeste. Agora em relação às zonas térmicas. O planeta ele tem algumas zonas térmicas. Algumas áreas do planeta. Essas áreas elas são organizadas mais ou menos de acordo com a temperatura. Nós temos essa zona térmica aqui, que ela está localizada entre o trópico, cadê o trópico de Câncer? Deixa eu só localizar o trópico de Câncer aqui. 23 graus, cadê, meu Deus? Está aqui, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Cadê 23 graus? 23 graus sul. Aqui. Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. Então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nessa região aqui do planeta, essa região ela é chamada de zona intertropical, porque é a zona que está entre os dois trópicos, o trópico de Câncer, que é essa linha imaginária que passa aqui, e essa outra linha imaginária que passa aqui. Essa zona é a zona intertropical. A maior parte do planeta está na zona intertropical da Terra, que é a zona que está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Agora, tem uma parte do planeta, uma parte do Brasil, a maior parte do Brasil está na zona intertropical. Agora, tem uma parte do Brasil que pega um pedacinho do Sudeste e a região Sul, que ela não está na zona intertropical, ela está na zona temperada do planeta. Está na zona temperada. A zona temperada é a zona do planeta que está entre o trópico e o círculo polar. O círculo polar. Círculo polar.
Essa é a zona temperada. Então, o território brasileiro, em relação às zonas térmicas, ele possui terras na zona intertropical e na zona temperada do sul. Deixa eu guardar esse globo aqui, tá pesando na minha mão, a terra pesa demais. Viu? Pronto. E a localização do Brasil nessa zona intertropical acaba por exercer influência sobre o nosso clima, o clima do território brasileiro. A zona intertropical é a zona mais quente do planeta Terra. É a área do planeta onde os raios solares incidem, batem com maior intensidade. Por isso o Brasil é muito quente. E por isso nós temos elevados índices de chuva. Aqui chove bastante, porque se é muito quente ocorre muita evaporação das águas, dos rios, dos mares, das águas que estão nas árvores. Ocorrendo muito essa evapotranspiração, ocorre muita condensação e muita precipitação, muita chuva. Então, aqui chove muito no Brasil porque nós estamos nessa zona intertropical, nessa área do planeta Terra que é muito quente. Por ser muito quente, ocorre muita evaporação e muita precipitação em forma de chuva. Algumas outras informações sobre o território brasileiro. O Brasil ele integra a América do Sul, sendo o terceiro maior país do continente americano e o quinto maior país do mundo. Agora eu vou ter que pegar o Atlas aqui. Só um instante. Voltei. Queridos alunos, esse aqui é o continente americano. O Brasil, nosso país maravilhoso, ele faz parte do continente americano, faz parte da América. O nosso Brasil, esse país enorme que aqui está, ele é o terceiro maior país da América. Nós perdemos apenas para o Canadá e para os Estados Unidos. Agora, em relação ao planeta Terra como um todo, nós somos o quinto maior país do mundo. Perdemos apenas no mundo para a Rússia, que é o primeiro maior do mundo, grandão, enorme a Rússia. Depois vem o Canadá, depois vem a China, depois vem os Estados Unidos e logo em seguida vem o nosso maravilhoso Brasil, o quinto maior país do mundo. Mas só a título de curiosidade, depois do Brasil vem Austrália, depois Índia, que é o sétimo, Argentina, nossos irmãos, são o oitavo maior país do mundo, o nono Cazaquistão e o décimo Argélia. Agora, outras informações importantes sobre o nosso Brasil. O Brasil ele tem como capital, a capital federal, a capital da República Federativa do Brasil, é a cidade de Brasília, que foi fundada em 1960. Brasília é a nossa capital desde o ano de 1960. Só que antes de Brasília, nós já tivemos como capitais, primeiramente Salvador, que foi de 1549 até 1763, e já tivemos como capital também a cidade do Rio de Janeiro, que foi nossa capital de 1763 a 1960. De 1960 para cá, até os dias atuais, a nossa capital é Brasília. O Brasil tem uma área total de 8.515.767 quilômetros quadrados. As nossas fronteiras totalizam 23.086 quilômetros. Nossas fronteiras terrestres são 15.719 quilômetros. Nossas fronteiras marítimas são 7.367 quilômetros. Na América do Sul, nós só não temos fronteiras com o Chile e com o Equador. Agora deixa eu mostrar isso aqui para vocês. O Brasil ele integra aqui a América do Sul, essa aqui é a América do Sul. Já eu falo um pouquinho mais sobre a questão da América. O Brasil ele faz parte da América do Sul. Tem vários países aqui que são nossos vizinhos. Agora, na América do Sul, nós só não temos fronteiras com o Equador e com o Chile. Todos os outros países da América do Sul, nós temos fronteiras com eles. Eles são nossos vizinhos. Agora, o Equador e o Chile não são nossos vizinhos. Nós não temos fronteiras com eles, com esses dois países. Agora, a América Latina e o Brasil. Você, aluno, já deve ter ouvido falar que o Brasil ele está na América do Sul, mas também já deve ter ouvido falar que o Brasil ele está na América Latina. E aí talvez você já deve ter feito essa confusão. Mas assim, afinal, nós estamos na América do Sul ou na América Latina? Calma.
logo eu posso adiantar para você que nós estamos tanto na América do Sul quanto na América Latina. Para você entender isso, você precisa entender que existem duas formas de divisão do continente americano. Uma forma que leva em consideração as características físicas, que é uma divisão física, e uma outra forma que leva em consideração aspectos socioculturais. Vamos por partes. A divisão física do território americano, da América, ela leva em consideração a posição, a localização de cada país. Então, pela divisão física, foram agrupados os países de acordo com a proximidade uns dos outros. Então, quem está pertinho faz parte de uma América. Então, os países que estão próximos uns dos outros fazem parte de uma determinada parte da América. Os países que estão distantes fazem parte de outra parte da América. Por exemplo, de acordo com a divisão física, o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, de acordo com a divisão física. E aí, por essa divisão física, nós estamos na América do Sul. Então, nós temos a América do Norte, pela divisão física, formada por Estados Unidos, aliás, por Canadá, Estados Unidos e México. Aí depois vem a América Central, formada por diversos países aqui da América Central, mais outros aqui que são ilhas, aqui no Oceano Atlântico, totalizando 20 países e diversos outros territórios. E a América do Sul, formada por 12 países, dos quais o Brasil é um deles. Faz parte da América do Sul, totalizando toda a América 35 países. Isso pela divisão física. Agora, de acordo com a divisão sociocultural, que leva em consideração aspectos culturais, especialmente a língua dos países, a América ela é dividida em América anglo-saxônica e América Latina. Basicamente, a divisão cultural ela leva em consideração um aspecto cultural que é a língua. Então é mais ou menos assim. Os países que têm língua derivada do latim fazem parte da América Latina. Os países que têm uma língua de origem anglo-saxã, elas fazem parte da América anglo-saxônica. Então, por exemplo, do México para o sul, nós temos os países da América Latina. Isso porque a maioria dos países, há algumas exceções, isso porque a maioria dos países dessa América Latina tem uma língua que é derivada do latim. Ou falam espanhol, ou falam português, ou falam francês, que são línguas derivadas do latim. Agora, há países da América Latina que não têm língua derivada do latim? Temos algumas exceções. Por exemplo, o Suriname fala holandês, na Jamaica, no Haiti, na Guiana se fala inglês. Então há algumas exceções. Então, a América Latina, só para que se tenha uma ideia geral, é a parte da América em que a maioria dos países falam línguas derivadas do latim. Brasil, nós falamos português, o português é derivado do latim. Os nossos vizinhos aqui, quase todos, falam espanhol, então espanhol também é uma língua derivada do latim. E a América anglo-saxônica? A América anglo-saxônica é formada apenas por dois países, fica fácil de entender. A América anglo-saxônica é formada apenas por Canadá e Estados Unidos. Ambos são países que falam inglês. Embora destaque o seguinte, que no Canadá há duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Então, pela divisão sociocultural, nós temos a América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, todos os outros países. Então, o Brasil ele está pela divisão física na América do Sul e pela divisão sociocultural na América Latina.
Certo? Beleza? Ficou claro isso? Espero que sim. É ruim a aula virtual porque a gente não tem o retorno dos nossos alunos. Não dá para ter esse diálogo como em sala de aula. Eu sinto falta de vocês. Tá. Acerca dos pontos extremos do Brasil. Deixa eu só pegar o outro mapinha aqui para falar dos pontos extremos. Vamos lá. Para concluir nossa aula, falaremos agora sobre os pontos extremos do Brasil. O que são os pontos extremos? São os pontos mais ao norte, mais ao sul, mais a leste, mais a oeste do território brasileiro. Primeiro, o ponto mais ao norte, o ponto extremo ao norte do Brasil, ele está lá no estado de Roraima. No estado de Roraima. O ponto extremo do Brasil ao norte é a nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, no estado de Roraima. Não é Rondônia. Rondônia está bem aqui. É lá em Roraima, não confundam. Ponto extremo ao norte, nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, em Roraima. O ponto extremo ao sul, o ponto mais ao sul do território brasileiro, é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. É uma localidade chamada Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Já o ponto extremo a leste é a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. Estado da Paraíba. E o ponto extremo a oeste é a nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, no estado do Acre, nosso estado querido do Acre, que é o estado mais a oeste do território brasileiro. Agora, acerca da divisão regional, da divisão do Brasil em regiões. Existem duas divisões regionais. A primeira divisão regional é a divisão regional do IBGE. De acordo com a divisão do IBGE, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Agora nós temos uma outra divisão regional do território brasileiro, que é a divisão geoeconômica. A divisão geoeconômica, ela leva em consideração aspectos econômicos e a formação histórico e social do Brasil. Pela divisão geoeconômica, o Brasil é formado por 3 regiões: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Então, repetindo, pelo IBGE, divisão do IBGE, que leva em consideração critérios naturais, econômicos e sociais, nós temos as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E pela divisão geoeconômica, nós temos 3 regiões no Brasil: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vou só pegar o outro mapa, para mostrar a divisão regional do Brasil. Só um instantinho. Estou aqui de novo. Pela divisão do IBGE, nós temos 5 regiões. O mapinha do IBGE é esse último bem aqui, ó. Esse último bem aqui. Então nós temos a região Norte, a cor verde, Nordeste, vermelho, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a divisão do IBGE. E de acordo com a divisão geoeconômica, nós temos 3 regiões: a Amazônia, essa parte amarela aqui, Nordeste e o Centro-Sul. Agora, como eu estou falando para alunos do estado do Maranhão, prestem bem atenção num detalhe. O nosso estado, o estado do Maranhão, pela divisão geoeconômica, ele está uma parte do Maranhão, a parte oeste, está na Amazônia e a outra parte está no Nordeste. E um pedacinho do Maranhão, lá no sul do Maranhão, está na região Centro-Sul. Olha que interessante. Lá uma pontinha do Maranhão, lá no sul do Maranhão, está na região Centro-Sul. Isso segundo a divisão geoeconômica. Agora, de acordo com a divisão do IBGE, o Maranhão está totalmente na região Nordeste. Professor, qual é a mais utilizada?
qual divisão regional é mais utilizada? É a divisão do IBGE. Mas em algumas questões pode ser cobrado qual é a divisão regional geoeconômica, certo? Então, mas para o IBGE, o nosso estado, o estado do Maranhão, está na região Nordeste, certo? Muita gente lá do Sul pensa que o Maranhão está no Norte, mas não, segundo o IBGE, estamos no Nordeste. Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre o processo de formação do território brasileiro. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte. Quem não gostou, descurte. Compartilhe. Ative as notificações. Tô quase virando youtuber, né? Não, mas essa não é a minha intenção. Minha intenção é só ser professor. Um abraço a todos. Aqui nós encerramos nossa aula. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.